Bom dia, minha gente, um abraço a todos, passando aqui para a gente analisar nessa manhã de quinta-feira o que aconteceu ontem na estreia do Vitória na Copa Sul-Americana contra a equipe da Universidade Católica do Equador. Do Equador, não é do Chile. Universidade Católica do Chile é um time de qualidade, é um time realmente que tem jogadores, rodados, jogadores inclusive da seleção chilena. Então esse Universidade Católica do Equador é um time, gente, muito limitado, sabe, tecnicamente, muito ruinzinho, a realidade é essa. E vimos ontem no estádio do Barradão, esse time que não conseguia ficar com a bola, No primeiro tempo, então, 4 ou 5 toques, o time entregava a bola ao Vitória o tempo inteiro. E aí vem o nosso problema, nossa responsabilidade, do nosso time baiano, Que pegava na bola e não sabia o que fazia. Primeiro na escalação, O técnico Carpini, na nossa opinião, e no final do jogo, a opinião também dos torcedores. Aliás, para ser justo, muitos torcedores, antes de começar o jogo, nas rádios, eles começaram a dizer que o Carpini estava errado com a escalação. Eu comentei ao jogo e eu falei, como é que você vai entrar numa partida de futebol com 2 jogadores até então reprovados pelo torcedor do Vitória, pela imprensa? Você entra com um ataque com o Mosquito de um lado, Mosquito foi o jogador de um lado, e o jogador Lucas Braga do outro. E no comando de ataque o Janderson. O Janderson não, esse Janderson aí é um jogador que briga pela bola, está sempre aparecendo, se posiciona bem, apesar de não ser um centroavante nato, E ontem caiu algumas vezes pela beirada do campo, se batendo ali, ou com o Lucas Braga, ou com o próprio Mosquito, O Janderson, ele procura o jogo. Então eu fico imaginando assim, o Fabri entrou ontem, já muito tarde no jogo, Já perto de terminar o jogo, sei lá, jogou uns 12, 13 minutos o Fabri, 15 minutos no máximo, e já movimentou melhor lá no ataque. Aí o Fabri fica no banco de reservas para ficar vendo Mosquito e Lucas Braga jogando. Gente, Lucas Braga, com todo respeito ao atleta de futebol profissional, desde que chegou no Vitória não foi útil. Vejam quantos jogos o Lucas Braga já fez. O Mosquito, para acertar é uma eternidade. Não dá. O meio de campo do Vitória é sem criação. O Mateuzinho, quando a bola passa pelo Mateuzinho, tudo bem. Quando não passa pelo Mateuzinho, é uma dificuldade. Aí fica Lucas Alter tentando lançamento para os pontas o tempo inteiro. Os pontas com dificuldade de domínio de bola. Quando domina, o adversário já chega para interceptá-lo, O lateral que não passa porque o corredor está fechado por esses 2 pontas que não saem dali. Não aparece ninguém para fazer uma diagonal, nem os laterais, nem os pontas. Inclusive o Carpini ontem na entrevista coletiva, aliás, eu vou falar sobre a entrevista coletiva do Carpini, que foi a pior dele, Carpini ontem falou tudo que não existiu dentro do jogo. Disse que o time fez várias triangulações laterais, fez triangulações centrais, nenhuma. Depois no segundo tempo, Porque o Vitória jogou muito tempo no segundo tempo com um jogador a mais. Porque um atleta da equipe da Universidade Católica foi expulso. E o Vitória ainda teve um jogador a mais. Já estava tomando 1-0 naquele momento, porque o gol foi no início do segundo tempo. O gol da Universidade Católica, mas vamos tratar disso já. Então o Vitória, que não se articulava em campo, eu estranhei. E aí cobrei do repórter para perguntar o que foi que houve com o Ronald, que nem no banco de reserva estava. Gente, de longe daqui, eu digo sempre assim, eu analiso e comento aquilo que me é apresentado, aquilo que eu enxergo, aquilo que eu vejo. Eu não posso comentar o que eu não vejo. E posso falar do Ronald, dos jogos que o Ronald fez no Vitória. Ronald é titular absoluto do time. O que aconteceu, aí foi não perguntar ao Carpini, inclusive o Emílio Pinto, o repórter, perguntou ao Carpini em off, fora do microfone, e ele disse que foi a opção dele, não levar o Ronald. Como é que pode? Numa estreia tão esperada pelo torcedor, uma estreia na Copa Sul-Americana, onde o Vitória tem que vencer dentro de casa, porque fora de casa vai ser muito difícil. Ele não levou por opção dele o Carpini, o Ronald, que é um jogador que cria, um jogador que constrói, é um jogador que tem uma certa habilidade e marca também, porque ele é um volante. E o técnico Carpini não levou o jogador. Aí, na hora das modificações que você precisa, não tem como. O PP, eu sei que o PP ainda não entrosou com o grupo, mas o PP ficar no banco, mas eu quero jogar com 3 atacantes. O que é que adianta jogar com 3 atacantes se os atacantes não são efetivos? Se os atacantes não criam? Aí o Carpini chegou ontem na entrevista coletiva e disse que o Vitória deu 13 ou foi 14, assim mesmo ele falou, demos 13 ou 14 chutes no gol do adversário. Qual foi essa, Carpini? Aonde?
Pegue e me prove aí. Pegue o compacto do jogo aí, me prove que o Vitória deu 13, 14 chutes dentro do gol. Se deu 4 chutes dentro do gol, foi muito. Então, assim, ontem o Vitória foi um terror de futebol, sabe? Não conseguia evoluir no futebol, criar, chegava no intermediário, perdia a bola, o adversário chegando junto, batendo bem, né? No primeiro tempo estava comentando ao jogo, ele disse, vai ter jogador expulso aí, e não deu outra. No segundo tempo, e não foi nem por porrada, porque o jogador dá uma pancada forte, a bola sobra para um outro atleta, o atleta vai, o Castilho, ele pega, dá um chutão na bola para fora, o árbitro aí deu o cartão amarelo, ele já tinha amarelo e foi expulso. No segundo tempo, o Carpini começou a fazer as modificações dele. O estranho, sabe o que é que o Carpini faz cada modificação que a gente fica assim, impressionado. Ele tirou Hiller e no final do jogo, na entrevista coletiva, ele disse que tirou Hiller porque o Hiller se sentiu mal no intervalo. Ok, ótimo. Mas você pega o William Oliveira, o time que não está bem, aí você tira um volante e coloca outro, você tendo outras opções no banco de reservas para fazer o jogo evoluir, algum jogador para ajudar o Mateuzinho, já que o Mateuzinho estava parado há um tempo, está sem ritmo de jogo. Então, assim, o mesmo Carpini que nós elogiamos bastante o ano passado e que fez a diferença naquele elenco limitadíssimo do Vitória, esse Carpini esse ano está se perdendo nas suas escalações, nas suas modificações. Carpini é um treinador no beira do campo que ele dizia assim, esse enxerga legal, ele consegue modificar com uma peça. Veja quantas vezes o Carpini tirou, por exemplo, perdendo o jogo, um atacante botou um zagueiro e o time cresceu. Por quê? Isso é um treinador que enxerga, ó, eu vou botar o zagueiro, mas vou liberar o meio aqui, um ponto ali, sabe? Mas o Carpini dos últimos jogos não tem sido o mesmo Carpini do ano passado. Ele tomou o gol, quase toma o segundo. O time do Universidade Católica teve duas oportunidades de fazer o gol. Cruzamento do lado esquerdo, o cara chega no carrinho perto do Lucas Arcanjo, chuta, o Lucas Arcanjo sai bem, intercepta a jogada do ataque. Na segunda, o jogador cai pelo lado direito, cruza para a área, o Londono, né, que fez o gol da equipe da Universidade Católica, entra sozinho ele e o Lucas Arcanjo. Quando ele entra na área, o Lucas Arcanjo sai, fecha o ângulo, ele chuta a rasteira para fora e perde o gol. Ali seria 2-0, mataria, mas o Vitória foi buscar o gol através de um pênalti que ninguém esperava, né? Houve o chute do Carlinhos dentro da área, a bola foi pênalti, que bate, o cara está com o braço aberto, bate no braço do zagueiro da equipe da Universidade Católica, o pênalti bem assinalado, demorou pra caramba esse pênalti para ser marcado, um pênalti claro, o VAR demorou, não sei porquê, para marcar aquele pênalti. O Mateuzinho foi lá e bateu muito bem, porque se bate mal o goleiro pega, o goleiro foi na bola, mas ele bateu ali ó, na orelha da rede, e o Vitória fez o gol de empate, deu uma pressão no final do jogo, mas sem ser efetivo, né? Sem ser aquela pressão de chutar do goleiro pegar o tempo inteiro. Então foi isso que aconteceu. Alguns detalhes para a gente tratar aqui rapidamente da entrevista coletiva do Carpini. Primeiro, essa coisa que ele falou, que deu 13, 14 finalizações dentro do gol. Mentira, isso não existiu. Não foi o que aconteceu no jogo de ontem. O Vitória teve muita dificuldade em chutar a bola dentro do gol, chutou, bateu no zagueiro, voltou ali fora da área, chutava, batia na zaga, ia para escanteio, para lateral, mas dentro do gol não foi. Aí vem as desculpas, né, das viagens, dos jogos. Imagine, estão começando as competições, já tem essa desculpa, imagine. O Carpini diz que o time jogou bem. Gente, isso aí é muito ruim, sabe por quê? Porque quando você joga mal e tá com esse discurso de que o time jogou bem, os jogadores entendem que o treinador gostou disso. Então vai enganar quem? Todo mundo viu. As críticas foram muito grandes ao Carpini e ao time depois do jogo, né? Diz que a entrega dos atletas precisa ser enaltecida. Que entrega? Então culpa totalmente dele, do Carpini, né? Porque se os jogadores se entregaram dentro de campo, queriam jogar, faltou o quê? Faltou tática, arrumação do time, faltou equilíbrio, faltou conexão de um jogador com o outro, que não teve, e todo mundo viu isso, né? E aí, para finalizar, ele disse que o torcedor está chateado, imagina eles. É complicado, o torcedor está chateado porque paga ingresso, vai para um jogo que termina quase meia-noite, sai do estádio, vai dormir 2 da madrugada para acordar no outro dia cedo, para ir trabalhar, e merece respeito. Essa coisa do Ronald mesmo, o torcedor merece respeito, porque sabe que o Ronald poderia dar um sentido melhor ali ao meio de campo da equipe do Vitória. Agora, gente, sabe o que vai acontecer? O Vitória vai pegar o Flamengo dentro de casa domingo. Imagine, enfrentar o Flamengo. Já pensou se o Flamengo encaixa um bom futebol domingo aqui no Barradão contra o Vitória? Vocês acham que o Vitória é favorito para ganhar do Flamengo? Não é, né, minha gente? Não é. Aí
sai para pegar o Once Caldas, que é o melhor time do grupo, não é isso? É Once Caldas, meu Deus, agora me peguei aqui, me desculpem, tá? Me desculpem, o adversário do Vitória, e volta fora de casa para enfrentar o Atlético Mineiro lá em Minas Gerais. Já imaginaram, né? Os 3 próximos jogos. Há 4 jogos o Vitória não vence, dos últimos 7 só venceu 1, então a situação realmente precisa melhorar. O Carpini precisa tomar uma decisão, precisa dar um equilíbrio melhor ao time do Vitória, porque o torcedor do Vitória merece algo diferente, né? A diretoria também contratou 20 jogadores e mais uma vez errou igual o ano passado, que contratou em quantidade e não em qualidade, e o torcedor está de bronca com o que aconteceu ontem, não pelo resultado, que poderia ter empatado em 1-1, mas com o futebol que levasse e desse esperança ao torcedor de dias melhores. Portanto, minha gente, foi isso aí que acompanhamos ontem no empate do Vitória contra a equipe da Universidade Católica. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus, Deus abençoe a todo mundo aí.